E aí pessoal, tudo bom? O SBT encerrou alguns programas e estreou uma nova programação que tem erros e acertos. No site oficial do canal, simplesmente não constava a grade, nem sinal dela. Vocês acreditam que eles simplesmente não divulgaram? Estrearam a grade sem fazer chamadas antecipadas anunciando os horários. Então aqueles que assistem ao SBT e não leram nada a respeito na internet, nem ficaram sabendo. Poderiam ter promovido a nova programação inclusive no domingo, que é um dos dias mais fortes do SBT, mas por algum motivo não fizeram, não tem explicação. Aí depois perguntam, nossa, por que será que a audiência tá baixa? Por coisas como essa. Houve algumas chamadas dos programas que seriam exibidos na segunda-feira, mas sem citar os horários. Então quem quisesse conferir a nova grade, precisava ligar a televisão e assistir o SBT. Foi isso que fizemos. A presença de jornalismo na grade do SBT é cada vez maior, né? Sendo que no passado a emissora não investia tanto na informação. Leandro Cipollone assumiu a direção nacional de jornalismo, tendo passagens pela CNN e Record. Ligando a televisão a partir das 2h15 vai estar passando o SBT News, comandado por Marcelo Casagrande. Uma novidade, a partir das 5 começa o SBT News Manhã, apresentado por Darlisson Dutra. Tiraram do ar o Chega Mais, programa de variedades apresentado por Regina Volpato, Paulo Matias e Michele Barros, e consequentemente o Chega Mais Notícias, apresentado por Márcia Dantas. O programa dava muito espaço para pautas enfadonhas ou relacionadas à internet. Não conseguia se conectar com o público em geral. O SBT até trocou os diretores para emplacar o projeto, mas não deu certo. A audiência continuava lá embaixo. O trio do programa se despediu do público. O triste é que a Michele Barros foi uma das que mais torceu para que o formato desse certo, mas acabou sendo demitida. Ela é uma excelente profissional e merecia ficar na emissora. Aí o SBT precisava, preencher o horário com alguma coisa e pensou na solução mais óbvia. Vamos esticar o primeiro impacto. O jornal começa às 7h30. Até um tempo atrás, o SBT ocupava a programação com 7 horas consecutivas do primeiro impacto. A audiência do jornal era péssima e não atraía anunciantes. Tanto é que apostaram no Chega Mais porque era um produto mais adequado para os anunciantes, marcando o povo que estava à frente do Tá Na Hora voltou a comandar o jornalístico. Já não dava certo lá e agora trouxeram de volta. Eles modificaram o cenário. Na verdade, o cenário é uma imagem no telão. Vamos falar a verdade, eles conseguiram enganar bem, hein? Todos os jornais da manhã compartilham o mesmo espaço. E esse piso, hein? Gera uma aparência soturna para o jornal que passa pela manhã. Chama atenção o grafismo, os GCs lembram os da Record. Às 11 houve divisão de rede. Dani Brand e Márcia Dantas substituíram o Marcão do Povo. Lá perto do meio-dia, o Felipe Campos apareceu no primeiro impacto com um quadro de fofocas. Eles se inspiraram na Record, que ganha audiência com os fuxicos dos famosos. Meio-dia e 46, Márcia Dantas anunciou a exibição do Chaves e disse que era o sonho dela anunciar o programa. Aí no dia seguinte, o primeiro impacto em seus minutos finais percutiu a volta do Chaves. E o povo estava esperando a exibição do Chaves. Mas o SBT exibiu o Maluco no Pedaço. Agora é o Maluco no Pedaço que eu amava. O Maluco no Pedaço é muito bom, eu assistia frequentemente no Comedy Central. O problema são as mudanças repentinas na programação. Chaves, na verdade, dividiu o espaço com o Maluco no Pedaço. O detalhe, a Márcia disse, tem gente perguntando o horário do Chaves, então vai passar depois do SBT Brasil. Ou seja, o público não sabe o horário porque não divulgaram. Chaves estava passando meio-dia e 45, mas nessa quinta-feira, 12, não foi exibido nesse horário, que poderia indicar que o SBT cancelou a exibição, vão mantê-lo à noite. Até o fechamento desse vídeo não há maiores informações. Carinha de Anjo continua sendo exibida a 1h30. A novela Meu Caminho a Te Amar passou a ser exibida mais cedo. Fofocalizando começou a entregar para o Tá Na Hora. E é com muita honra que eu anuncio agora que o Tá Na Hora com Datena está no ar. Seja muito bem-vindo, Datena! Seja bem-vindo! Quando o Léo Dias entregou o horário para o Datena, ocorreu um fade. Apareceu um slide do jornal e um trecho de uma música da Jojo Todinho. Em seguida, o programa começou. E ficou a dúvida, Será que foi proposital? Aí no dia seguinte, quando começou o jornal, exibiram a vinheta do programa com uma cadeira voando e colocaram a música da Jojo na vinheta.
Sim, eles botaram a música dela no jornal. Atualização, já tiraram a cadeira, dá pra entender? O Datena disse que era um grande prazer estar no SBT, que é a casa do entretenimento brasileiro, emissora do Silvio Santos, que foi um profissional para os profissionais, que a rede era um lugar mágico e tinha tudo do Silvio e que era um orgulho enorme estar lá. Diz também que era muito grato a todos os lugares onde trabalhou e no SBT sentiu uma perspectiva de uma carreira longa e feliz. Agradeceu a equipe do Fofocalizando, ao Léo Dias pelas boas-vindas, além de agradecer a família do Silvio. Na sequência, ele perguntou se o comandante Hamilton, que sobrevoava São Paulo, estava pronto para entrar no ar, mas só apareceu a foto dele. O Tá Na Hora ganhou uma roupagem de jornal, algo que não havia antes, né? É notório que o SBT deu uma olhadinha no Brasil Urgente. No logotipo do Tá Na Hora fica bem óbvia a inspiração, no cenário também. O Datena basicamente replica sua apresentação do Brasil Urgente no SBT e ninguém esperava menos. No começo foi meio estranho vê-lo na emissora, porque sua imagem está muito ligada à Band. Por falar em Band, o Joel, filho do Datena, disputou com o pai o público. Só que tem um problema aí nessa programação. O Tá Na Hora entra no ar depois dos programas da concorrência, quando na verdade deveria começar muito antes. Exibiram imagens da vez em que o Datena participou do programa Silvio Santos, onde o animador e empresário disse palavras que emocionaram Datena. Logo depois foi ao ar um take, onde o novo contratado chegava à emissora e passava pela catraca do SBT com seu crachá. Datena disse que as palavras ditas por Silvio foi um dos melhores momentos da sua carreira, que não conseguiu suportar as palavras dele e que ficou uma semana curtindo. Em seguida, ele resolveu fazer um giro dos repórteres e perguntou quais estavam em operação. Datena teceu comentários, como ele sempre costuma fazer. Depois chamou o comandante Hamilton para apurar uma notícia de desmoronamento de laje na zona sul de São Paulo. O sinal do comandante Hamilton começou a apresentar problemas. Vale lembrar que nesse mesmo dia, no primeiro impacto, teve um link que também apresentou problemas. Problemas de sinal dos links são muito comuns. Depois o jornalista chamou de novo o comandante Hamilton com imagens do local onde caiu a laje. O sinal voltou a apresentar falhas. A imagem chegou a sumir. O pessoal do switcher que comanda o jornal rapidamente resolveu voltar para o estúdio, mas cortaram para a câmera errada, mas logo colocaram de volta na câmera 1. O sinal continuou apresentando problemas, com travamentos, e o áudio do comandante Hamilton estava bem ruim e picotado. Ele tentava informar o público o que estava acontecendo, mas o áudio não estava colaborando. Trabalhador da acabou caindo. Datena contornou falando. Então houve sim uma certa desorganização. Datena começou a entrevistar o capitão Simões. O jornalista chamou o repórter Lucas para dar detalhes sobre uma operação, mas ele não conseguiu se comunicar com Datena. Está sendo realizada onde essa operação policial, Lucas? E quem é que está fazendo essa operação? Veja aí a operação policial com o Lucas. Imagens aqui da tela do SBT. O apresentador contornou novamente e começou a falar sobre o Liminha, que estava no estúdio, mas depois perguntou onde o repórter estava. Ele enfim apareceu. Fantástico Liminha, companheiro do Silvio de tantas quantas batalhas, hein? Bom, cadê o Lucas? Ô Lucas, operação policial aí! Datena noticiou uma briga de trânsito, só que a imagem estava nele. Aí ele disse, pode botar na tela, não precisa eu ficar aqui. Ele foi instruindo o pessoal do switcher a como agir. Pode botar na tela agora não precisa eu ficar aqui. Houve outros momentos em que o switcher cortou para uma câmera enquanto o Datena estava olhando para outra. Você tá ligado aqui no Tá Na Hora do SBT, daqui a pouco o comandante Hamilton de volta e os outros repórteres também. Datena chamou o comandante Hamilton dizendo que não estava vendo ele e perguntou sobre a laje, se algum outro andaime havia caído. Não obteve resposta, falha de comunicação de novo. Datena falou no ar. Aliás, Paulão, você tem que me passar a lista do pessoal que é bom de bola aqui no SBT. Ele falava com o diretor do jornal. É bom o diretor de TV. Aliás, ô Paulão, você tem que me passar a lista do pessoal que é bom de bola aqui no SBT. Datena abordou o caso de uma modelo. Depois que a reportagem foi exibida, a imagem voltou para ele, mas aí o Datena disse, põe a imagem, que agora ela é mais importante do que eu. Depois falou novamente, põe lá na imagem, quando eu falo da imagem, pode botar a imagem é mais importante. Datena chamou o comandante Hamilton para trazer atualizações sobre o caso da laje. Novamente houve problemas de comunicação. E seguindo lá para o Hospital das Clínicas, é um
É um voo de... O jornalista pegou o celular e conversou com um delegado ao vivo, sendo que essa ligação deveria ser feita pelo switcher da emissora e não pelo telefone dele. Depois dessa ligação, mais uma vez cortaram para a câmera errada. Ponte aérea de novo com o Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro. O Datena agora está em outra emissora, com outra equipe. Ele tem um método de trabalho, de apresentar um jornal, do qual já está acostumado. É normal que a equipe não tenha pego o timing dele. Normal. Agora, esses problemas técnicos precisam ser resolvidos. Como se trata de uma estreia, isso chamou a atenção. Eu não gostei desse GC, achei bem feinho. O anterior era melhor. Depois, Everson Tchalian foi chamado para dar detalhes de uma notícia. Datena, outra vez, instruiu a equipe. E pode me dar mais detalhes. Divide a tela com o Emerson e deixa as imagens aí. Pois não, Emerson? Datena perguntou se o comandante Hamilton estava ouvindo, mas não teve resposta. Conseguem realizar salvamentos impressionantes, não, Hamilton? Comandante? Olha lá, olha. Olha onde pousou o helicóptero Águia 14. Tá me ouvindo, comandante Hamilton? Comandante! O áudio do comandante Hamilton voltou sobrepondo a fala do Datena. Exatamente, foi Bom, aqui bem do lado, foi um voo de 5 minutos. O jornalista chamou Rafael Batalha de novo para falar sobre aquela notícia do Arsenal, mas nada do Rafael. Datena contornou outra vez falando. Quando ele respondeu, o Datena disse que era para todo mundo ficar esperto. Todo mundo fica esperto porque, meu amigo, tem que ficar esperto. Às 6h30 ocorreu a divisão de rede. Em outro momento, o Datena sentou em uma cadeira do estúdio e disse: avisa o nosso câmera, que está na câmera 1, que eu vou levantar, senão você vai ser pego de surpresa. Ele pediu para botar a imagem do comandante Hamilton para ele levantar. Colocaram. Quando voltou para o estúdio, ele já estava de pé. Tu avisa aqui o nosso câmera que está da câmera 1, que eu vou levantar aqui, porque senão você vai ser pego de surpresa. Posso ficar em pé? Corta pro Hamilton ali, põe o Hamilton ali que eu vou ficar em pé aqui. Corta pro Hamilton, já posicionado, tá tudo certo, estamos em casa. Primeiro dia do Tá Na Hora do SBT, para você de todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Teve algo de exclusivo nessa estreia? Sim e não, eu vou explicar. Às 6h50 chamaram uma reportagem sobre a venda de perfumes falsificados, só que essa mesma matéria já havia sido exibida no Primeiro Impacto pela manhã. Datena perguntou para o comandante Hamilton se ele estava devendo alguém porque não queria aparecer na tela, aí colocaram a imagem dele. Liminha, que foi anunciado durante a edição, apareceu no jornal para um merchandising da Telecena. Liminha disse que o Datena estava sendo comentado, mas aí o Datena perguntou: tá, mas estão comentando bem ou mal? Liminha deu parabéns para Daniela Beruti pela contratação do Datena no ar. Datena, no final, conseguiu vencer seu filho, Joel, na Bandeirantes. Se o objetivo é vencer a Band, o SBT provavelmente vai conseguir tirar a audiência da concorrente. Agora, vencer a Record são outros 500. No segundo programa, que foi bem curto por conta de um jogo de futebol, Datena pediu imagens de um ônibus, mas houve uma confusão, mostraram outra e ele reclamou. Você quer ver a frota? Põe na tela grande a imagem. Não, é outra coisa. Estou falando de Jesus e você de Genésio. Em outro momento ele disse: põe na tela que é mais importante que a minha cara e do comandante. De resto, o programa funcionou muito bem. Não houve os erros que ocorreram no primeiro. Às 7h45 teve o SBT Brasil, que estabilizou a audiência graças a essa mudança. E às 8h45, no horário nobre, foi ao ar Chaves. O SBT valorizou o produto e resolveu colocá-lo no horário nobre, no lugar da reprise da novela Poliana. No segundo dia de exibição, Chaves conseguiu um bom ibope. Às 9h05 foi ao ar Caverna Encantada e às 10h Chapolin, que obteve 5 pontos em seu segundo dia no ar. Um bom ibope. Foi um grande acerto colocá-lo nesse horário, pois é um contraponto às outras emissoras que exibem novelas. Às 10h20 foi a vez do Programa do Ratinho. Fora isso, o SBT encerrou o contrato com Raul Gil. O programa dele estava sendo exibido há anos na TV e em 2024 estava sendo transmitido em horário local. Daniela, filha do Silvio, agradeceu a contribuição do Raul para a história da emissora, enquanto Raul desejou sorte para a nova administração. O programa É Tudo Nosso foi outro programa que também foi extinto. Ele contava com personalidades da internet. A ideia era fazer muita bagunça e conseguiram, porque às vezes não dava para entender nada. Sem dúvidas foi muito ruim. Benjamin foi remanejado de volta para o Arena SBT.
o SBT colocou no ar uma chamada citando o grande Silvio Santos, que completaria 94 anos. Até agora não dá para acreditar que ele faleceu. A chamada dizia que durante a sua vida ele foi reconhecido por muitas coisas, uma delas sendo as mudanças na programação em que resolveram mudar a grade em homenagem a ele. A chamada foi bem produzida e editada, mas não agradou o telespectador. O povo não gostou do fato do SBT mudar a programação e usar como pretexto o Silvio Santos. Agora vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história, se o SBT vai mudar a programação. Com certeza vai, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!